Olá, tudo bem? Aqui é o professor de matemática, Guto Franceschi. E na aula de hoje nós vamos estudar uma matéria muito interessante. Nós estaremos aprendendo o plano cartesiano. Plano cartesiano. Localização de pontos. Dirigir em uma cidade onde você nunca esteve antes é muito fácil hoje em dia graças ao GPS. GPS é a sigla de Global Position System, ou seja, Sistema de Posicionamento Global, que funciona a partir de um conjunto de satélites que se deslocam em torno da Terra. Por trás dos cálculos mais complexos feitos pelo GPS está um princípio muito básico desenvolvido pelo matemático e filósofo francês René Descartes no século XVII. A localização de pontos a partir de um sistema de coordenadas. René Descartes viveu entre 1596 e 1650. Ao ter a ideia de representar pontos a partir de dois eixos com marcações numéricas, Descartes criou uma nova área da matemática que você vai estudar no ensino médio, a geometria analítica. Em sua homenagem, chamamos esse sistema de representação de pontos, de sistema de coordenadas cartesianas. Plano cartesiano. O plano cartesiano é composto de dois eixos perpendiculares. Lembrando aqui que eixos perpendiculares são duas retas que se cruzam, formando quatro ângulos de 90 graus. Bem, o eixo horizontal x, chamado de eixo das abscissas, e o eixo vertical y, chamado de eixo das ordenadas. Leitura de um par ordenado. Vamos a um exemplo. Ponto P, valor de x é 4 e valor de y é 3. No eixo horizontal, associamos ao ponto P o número 4. No eixo vertical, associamos ao ponto P o número 3. Para não confundir as duas informações, convencionamos sempre escrever primeiro a informação do eixo horizontal, ou seja, o valor de x, e depois a do eixo vertical, ou seja, o valor de y. Dessa forma, as coordenadas do ponto P são escritas entre parênteses separadas por um ponto e vírgula. O par ordenado. Um par ordenado x e y é dado pelas coordenadas x e y, sendo x a abscissa e y a ordenada. O ponto P de coordenadas 4 e 3, representado no plano cartesiano, tem abscissa 4 e ordenada 3. É importante notar que o plano cartesiano, os números podem ser positivos ou negativos. Lembrando que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes que ficam no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Primeiro quadrante, ambas as coordenadas são positivas. Segundo quadrante, a coordenada x é negativa e a y é positiva. Terceiro quadrante, ambas coordenadas são negativas. E quarto quadrante, a coordenada x é positiva e a y é negativa. Vamos observar agora a marcação dos pontos A, B, C e D no plano cartesiano, cada um deles em um quadrante. O ponto A tem coordenadas 3 e 4, o ponto B tem coordenadas 2 e menos 3, o ponto C tem coordenadas menos 2 e 3, e o ponto D tem coordenadas menos 5 e menos 2. Observe que o ponto A está no primeiro quadrante, o C no segundo quadrante, o D no terceiro quadrante e o ponto B está no quarto quadrante. Observe o ponto H de coordenadas 0, 0, que é o ponto de origem do plano cartesiano, encontro das retas horizontal e vertical. O ponto B encontra-se no eixo das abscissas, eixo x, e o E no eixo das ordenadas, eixo y. O ponto A, coordenadas 1, 1, encontra-se no primeiro quadrante. O ponto B, 3 e 0, encontra-se no eixo das abscissas x. O ponto C, 5 e menos 4, encontra-se no quarto quadrante. O ponto D, menos 3 e menos 3, encontra-se no terceiro quadrante. O ponto E, de coordenadas 0 e 4, encontra-se no eixo das ordenadas. O ponto F, de coordenadas 4 e 3, encontra-se no primeiro quadrante. O ponto G, menos 2 e 3 como coordenadas, encontra-se no segundo quadrante. E o ponto H, de coordenadas 0, 0, forma a origem do plano cartesiano, ou seja, é o único momento que é marcado um ponto no zero, é quando as coordenadas são 0 para x e 0 para y. Representação de um polígono no plano cartesiano. Para representar um polígono no plano cartesiano, podemos associar seus vértices a pares ordenados e unir esses pontos com segmentos de reta. Observe a representação do polígono ABCDE
com vértice A, 4 e 1, B, 7 e 3, C, 6 e 6, D, 2 e 7 e E, 1 e 4 no plano cartesiano. Ampliação e redução de um polígono no plano cartesiano. Podemos ampliar ou reduzir um polígono no plano cartesiano. Desta forma, podemos representar o triângulo ABC de vértices A, 2 e 3, B, 4 e 5 e C, 7 e 1, como indicado abaixo. Para reduzir o triângulo ABC, podemos dividir cada coordenada pelo número e, para ampliá-lo, podemos multiplicar cada coordenada por um mesmo número. Esse número, em ambos os casos, deve ser maior que 1. Vamos observar a ampliação do triângulo anterior. Observe as coordenadas do triângulo. Vamos multiplicar as coordenadas por 2. Observe a figura à direita. As coordenadas ficaram 4 e 6, 8 e 10, 14 e 2. O triângulo verde é uma ampliação do triângulo vermelho, pois todas as suas coordenadas foram multiplicadas por 2. Para reduzir um polígono, ao invés de multiplicarmos as coordenadas, dividimos. Exercícios de fixação agora. Vocês irão estar desenvolvendo essas questões com bastante atenção, revendo os conceitos, para que possam compreender bem e aprender. Lembrando que essa matéria será muito útil no ensino médio, então procurem compreender bem os conceitos. Até uma próxima aula. Um abraço.